Olá! Já parou para pensar num dos maiores mistérios da nossa vida? Quem, afinal de contas, a gente é? Hoje, a gente vai desmontar essa ideia de um eu que não muda, um eu fixo, e explorar como a gente pode viver de um jeito mais autêntico, mais verdadeiro. Bora mergulhar nisso? E essa frase do Jung, nossa, ela resume perfeitamente o nosso ponto de partida. Sabe aquele cansaço que não passa? Aquela vontade de não sair da cama? Muitas vezes, isso não é só preguiça, não. É um sinal. É o nosso corpo, a nossa alma, gritando que alguma coisa está muito fora do lugar na nossa vida. Então vamos começar por aí. Por esse sintoma que todo mundo já sentiu um pouco, mas que a gente entende tão mal. O cansaço da alma. Aquela sensação de que, mesmo dormindo a noite inteira, parece que não tem energia para encarar mais um dia. Você conhece bem essa sensação? De o despertador tocar, você acordar, mas parece que o corpo não vem junto. Ele se recusa a obedecer. A mente está num nevoeiro, tudo parece lento, pesado, e a única coisa que você quer é se esconder debaixo das cobertas, longe das obrigações, das expectativas. Esse peso nos ossos, na alma, pode ser justamente a sua mente, o seu corpo, dizendo: chega, eu não aguento mais fingir. Tem uma parábola que ilustra isso de um jeito genial. Um repórter pergunta para o monge qual é o maior problema do mundo. E o monge, em vez de responder, devolve a pergunta: quem é você? O repórter começa: sou jornalista, meu nome é tal, sou um ser humano, e o monge nega todas as respostas. No fim, o repórter, já sem saber o que dizer, admite: eu não sei quem eu sou. E o monge conclui: esse é o maior problema do mundo. A gente simplesmente não sabe quem a gente é de verdade. E essa história do monge nos joga direto na nossa próxima sessão. Afinal, quem você pensa que é? Vamos começar a desmontar essa ideia de um eu que parece tão real, tão sólida, mas que, no fundo, pode ser uma grande ilusão. E o mais curioso é que essa ideia de um eu, que pra gente parece tão natural, é, na verdade, uma invenção bem recente. Foi lá no século XVII, com o famoso penso logo existo, do Descartes, que a gente no Ocidente começou a se ver como o centro de tudo, como uma coisa interna, separada do mundo. Essa visão fez a gente acreditar que somos independentes do que acontece lá fora. Mas, como a gente vai ver, isso é simplificar demais as coisas. Para a gente entender como esse eu funciona, o psicólogo Carl Jung trouxe um conceito que é chave: a persona. Pensa na persona como a sua máscara social. É o personagem que você interpreta para ser aceito, sabe? Aquele conjunto de qualidades e comportamentos que você mostra para o mundo, querendo que as pessoas acreditem que aquilo é você. É o seu eu de vitrine, montado com todo o cuidado para agradar e se encaixar. E se a persona é a máscara, a sombra é tudo o que essa máscara esconde. São nossos impulsos, desejos, pensamentos que a gente julga como errados ou feios. Mas aqui tem um ponto muito importante. A sombra não é só o nosso lado ruim. Lá também ficam guardados talentos incríveis, potências, qualidades positivas, que, por algum motivo, a gente aprendeu que não era legal mostrar, que não era adequado. E aqui a gente vê o conflito de um jeito muito claro. De um lado, a persona, a nossa imagem pública, toda polida, buscando ser aceita. Do outro, a sombra, que está lá no inconsciente, agindo por conta própria, guardando as verdades que a gente não quer admitir. Manter essa briga interna consome uma energia absurda. É um cabo de guerra constante dentro da gente. E adivinha só? Isso cansa. Cansa pra caramba. A filosofia budista tem uma metáfora perfeita para isso. Um monge chamado Nagasena pergunta a um rei o que é uma carruagem. São as rodas? Não. É o eixo? Também não. A carruagem, explica o monge, não existe como uma coisa única. É só um nome que a gente dá para um monte de peças juntas. E o mesmo vale para o nosso eu. A gente não é uma coisa só. A gente é um fluxo de corpo, sensações, memórias, consciência, tudo mudando o tempo todo. Não existe um eu fixo esperando para ser encontrado. E isso nos leva a uma pergunta bem séria. Qual é o preço que a gente paga por viver acreditando só nessa máscara, na persona, e ignorando todo o resto que a gente é?
como a gente vai ver agora, o custo é bem alto. E o resultado de viver essa vida que não é de verdade, onde a persona manda em tudo, é que ela nos esgota. Ela causa aquele cansaço profundo de que a gente falou no começo, uma perda de energia, de espontaneidade, gera aquele sentimento de vazio, de que tá faltando alguma coisa, porque tá mesmo, tá faltando você. E essa angústia, esse desalinhamento, muitas vezes leva a gente a se sabotar sem nem perceber. A sua sombra, querendo ser ouvida, começa a agir por conta própria, bagunçando seu humor, suas decisões, sua vida. E essa frase, gente, ela diz tudo. Essa vontade de ficar na cama não é preguiça. Pode ser uma forma de resistência sagrada. É o seu corpo e a sua alma tentando te proteger de uma vida que você construiu, mas que não tem mais nada a ver com quem você é de verdade. É o colapso, não como sinal de fraqueza, mas como um último ato de honestidade com você mesmo. Ok, beleza. Acho que a gente já entendeu o problema. A ilusão de um eu fixo e a ditadura da persona deixam a gente doente. Mas e aí? Como é que a gente sai dessa? Nessa sessão, vamos dar uma olhada em algumas ferramentas da filosofia para ajudar a gente a construir uma vida com mais coragem e mais verdade. E a nossa primeira ferramenta vem de um filósofo existencialista, o Jean-Paul Sartre. Essa frase dele, a existência precede a essência, é simplesmente revolucionário. O que ela quer dizer é que você não nasce com um propósito, com uma natureza pronta. Primeiro, você existe, você é jogado no mundo. E só depois, através do que você faz, das suas escolhas, é que você define quem você é. Dá pra gente resumir a ideia do Sartre em 3 passos. Primeiro, você existe. Foi lançado aqui sem manual de instruções. Segundo, você é livre. A cada segundo, as suas escolhas estão moldando quem você é. E terceiro, você cria a sua essência. Você é a soma dessas escolhas. Ou seja, a responsabilidade é toda sua, não dá pra culpar mais ninguém. E Sartre usa essa palavra condenado de propósito. É uma liberdade que dá um frio na espinha, que angustia, porque junto com ela vem a responsabilidade total por tudo. Não dá pra gente botar a culpa na genética, na criação, na sociedade. Somos nós, os autores da nossa própria história. É assustador, mas ao mesmo tempo é incrivelmente libertador. E essa é a grande questão, não é mesmo? Se a gente é tão livre e responsável assim, como é que a gente lida com o peso disso tudo? Com a dor, com o sofrimento que fazem parte da vida? Como a gente consegue não só aguentar, mas abraçar a vida por inteiro? É aqui que a filosofia de Nietzsche nos dá um caminho muito poderoso. Nietzsche nos apresenta o conceito de amor fati, que em latim significa amor ao destino. E a palavra-chave aqui é amor, não é aceitação ou tolerância. Não se trata só de suportar o que acontece com você, mas de amar a sua vida exatamente como ela é. Amar as vitórias, mas também as derrotas, os erros, os desafios. É abraçar a realidade de peito aberto, porque a vida é o que é e não o que a gente gostaria que ela fosse. E esse experimento mental do Nietzsche, o eterno retorno, é o teste de fogo. Pensa comigo. E se você tivesse que viver cada segundo da sua vida de novo, e de novo, e de novo, para sempre? Cada dor, cada alegria, cada momento de tédio. Você se desesperaria ou você comemoraria? Essa pergunta força a gente a olhar para a nossa vida e perguntar: eu estou vivendo de um jeito que eu gostaria de repetir para sempre? Viver com amor fati é viver de um jeito que a sua resposta para essa pergunta seja um sim gigantesco. E agora, na nossa última parte, vamos amarrar todas essas pontas. Como é que a gente, na prática, sai dessa ilusão do eu, integra a nossa sombra e encontra sentido de verdade na nossa vida e nas nossas relações? Então, a grande sacada é esta. O objetivo não é a perfeição. Aquela pessoa que parece boazinha demais, perfeita demais, geralmente está escondendo uma sombra gigantesca. O objetivo é a totalidade. É ter a coragem de olhar para sua sombra, para os seus medos, para a sua raiva e dizer: ok, isso aqui também sou eu. É trazer essas partes para a luz, não para ser dominado por elas, mas justamente para que elas não te controlem mais lá do porão do inconsciente. E, por fim, essa autenticidade toda, a gente não encontra ela sozinha meditando numa montanha. O eu só ganha sentido na relação com o outro. O filósofo Martin Buber falava do encontro eu-tu.
É aquele tipo de encontro em que as máscaras caem, em que existe vulnerabilidade, uma escuta de verdade. Não é um falando para o outro, é um falando com o outro. É nesse espaço de conexão genuína que a gente se descobre não como um eu isolado, mas como parte de uma rede, de uma dança constante. E a gente termina com essa pergunta, que não é para ser respondida agora, de bate-pronto, mas para ficar ecoando aí dentro de você. Sabendo que o eu é uma construção, que a vida não vem com um propósito de fábrica e que você é livre para criar sua própria essência, a grande questão que fica é: agora, com tudo isso em mãos, quem você escolhe ser? A jornada começa exatamente com essa escolha.